Muito bem, mais um episódio agora de muito suspense misturado com investigação e eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio de Fear the Walking Dead. Dessa vez estamos falando do episódio 4 da sexta temporada chamado The Key, que foi o episódio focado agora no John Dorie, isso mesmo, né? Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto aqui, né? Eu quero falar muito, quero pedir muito antes que você clica no like, me ajuda demais na divulgação, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer muito com isso aqui. E eu quero compartilhar meu canal de lives. Se você curte games, lá eu faço lives de segunda a sexta e interajo com vocês, o link tá aí embaixo. Vamos lá, né? Mais uma historinha individual pra mais um episódio. Prometeram que a série ia ser assim, focada em cada personagem em cada episódio, isso está acontecendo e o desenvolvimento continua muito bom, né? Esse é um episódio sobre o John Dorie, como eu falei, e é mais um personagem que muda muito por conta das circunstâncias, né? Todo episódio, cada personagem ali focado tem os seus motivos pra mudar o seu comportamento. E eles tinham avisado sobre isso antes. Basicamente o episódio começa focando em mostrar o John Dorie em uma vida boa, tranquila, que tem tudo o que ele precisa, às vezes até um pouco mais, mas acaba que é uma vida solitária, né? Ainda mais pela falta da June, que é a mulher, né? A esposa dele, que ele tinha recém-casado. Pela fala do John, creio que pela primeira vez a gente consegue entender qual que foi o salto temporal aí, quanto tempo se passou desde que eles chegaram nas comunidades. Se eu não me engano, ele fala aproximadamente 246 dias. Isso dá aí algo próximo de uns 8 meses, podemos dizer por aí, que já é um tempinho e é um ponto pra gente ver que Fear está avançando no tempo aos poucos, que as outras séries já fizeram. E aí, é claro, vamos pro corpo do episódio falar da problemática principal dele, né, que é uma morte suspeita. O tal do Cameron lá, que era um dos Rangers da Virgínia, um dos soldados e tudo mais, do nada tá colado na cerca. Isso é um negócio que já foi apresentado rápido, não enrolaram tanto pra mostrar essa problemática e eu gostei. E deixando isso um pouco de lado, já eu vou focar muito nesse ponto, eu preciso falar muito sobre o Morgan, porque como eu tenho falado aqui no canal, todos os episódios têm o trechinho ali pra mostrar o desenvolvimento da parte dele. E o que eu acho interessante é que em cada episódio eles mudam a abordagem. No episódio 2, o Morgan apareceu num trecho final. No episódio 3, o Morgan apareceu num trecho inicial. E nesse episódio, ele apareceu num trecho inicial e num final. E assim, falando da parte inicial dele agora nesse episódio, o que vale ressaltar é que ele está vivendo como se fosse lá o matador antes, né? Só que não tão mal, ele vive com o cachorro, vive com a caminhonete dele, e aparentemente ele estava indo no encontro de alguém que não ficou muito preciso no episódio, que eu achei que ia ser explicado depois, mas a gente ainda vai ficar na dúvida. Também já eu volto a falar sobre o Morgan, porque o final é mais diferente. Vamos voltar a falar agora sobre a parte do John Dorie, porque justamente a gente tem o John Dorie Sherlock Holmes, um tom extremamente investigativo a apresentar. Esse é um elemento que aparece de vez em quando na série, não com tanta intensidade assim, então é fora do padrão, e eu achei muito legal, que deixou o episódio dinâmico, e eu fui ficando curioso, não quis sair do episódio, me prendeu. E assim, né, o que fica claro na parte inicial do episódio ali, quase que inteira, a primeira metade, é que a Virginia está a todo momento tentando encobertar aquela morte suspeita, né, porque tudo ela desconversa, só que aí logo tem uma quebra de expectativa, porque a gente fica o tempo inteiro pensando sobre o que a Jeannie pode ter feito, mas de repente é achado o anel lá da tal da Janice, que faz ela ser presa como culpada e já fica tudo muito confuso, porque quando encontram ela não faz uma cara de tanto espanto assim e também não nega a situação logo de antemão. Geralmente a pessoa, quando ela não faz algo, ela já nega ali desesperadamente e tudo mais. Não, ela só foi negar pro John Dorie lá depois, quando ela tava presa, ali só os dois, ela falou que não foi ela e tudo mais. De início eu achei isso uma situação estranha, eu já tava achando que era erro deles, tipo, faltou a mulher atuar melhor, sei lá. Só que mais pro final do episódio a gente vai entendendo que isso é muito da manipulação do grupo, que a mulher já tá ficando doida, ela queria mesmo era se matar, por isso que ela nem tentou lutar contra essa armação, e foi isso. Nesse episódio também a gente tem, mesmo que de uma forma tímida, a Dakota ainda tentando algo contra a irmã, como se fosse a irmã rebelde, só que ela é limitada, porque a irmã sempre vigia, e a gente vai tendo várias inserções de suspense misturadas com investigação, né? A gente pega aí o John Dorie indo lá desenterrar o corpo, e os zumbis chegam. O tom da ameaça ali até que não me chama muita atenção, o zumbi acaba que não é algo tão atrativo mais pra série que é de zumbi, mas enfim. O interessante mesmo é aos poucos o episódio ir mostrando o John Dorie encontrando pistas e mais pistas e começando a ligar os pontos pra situação, começando a ligar que tem alguma conspiração, alguma armação ali por trás. E assim, né, nesse ponto do episódio a gente tem uma inserção do Strand, a gente tem um reencontro dos dois, um negócio camarada que depois vai complicando. Tipo, a todo momento o Strand se mostra ser o babaca que ele sempre é, né? Ele sempre está ali confortável com o grupo, ele tá bem, ele não quer tentar
tentar movimentos arriscados que possam arriscar a posição dele. Ele sempre tem um pensamento mais egoísta, nunca pensa mais no grupo. Então ele sempre fica ali naquele aviso: não, Jon, não faça isso, vamos deixar isso quieto, é isso mesmo. E você vai produzindo a raiva do cara até chegar ali no final do episódio. E eu tinha avisado que a gente ia ter muita raiva do Strand ainda. E aí assim, a gente chega no momento em que a Janice confessa. O ponto do episódio é que a gente vê a personagem confessando. E nesse momento eu já comecei a bugar mais, só que depois eu fui entendendo aos poucos. Porque quando ela vai confessar, dá pra perceber que ela claramente tá ali se matando. Seria isso. Porque assim, fica claro que o que ela diz não bate com o que realmente aconteceu. Fica claro que não foi ela, porque ela não fala sobre o corte na garganta que tinha lá no corpo do cara quando o Jon Dorie olhou. Então realmente a gente consegue entender que ela meio que foi forçada psicologicamente a falar sobre isso. E com isso a gente consegue entender cada vez mais o nível de pressão psicológica que cada pessoa passa ao viver em um local desse, em uma comunidade dessa tão fechada e tão doida. E como eu tinha falado quando eu analisei o episódio 2, é algo muito semelhante com a pressão dos salvadores, só que em uma comunidade mais organizada. E né, de repente no episódio a gente chega no grande ponto de mudança, né? Eu falei aí no início da análise que o personagem muda, o Jon Dorie no caso, e a gente tem um ponto do discurso dele que tem toda a quebra da disciplina e do negócio de seguir regras. Ele tá completamente decidido a quebrar tudo, a fugir, somente pra poder tá salvando a vida de uma personagem que nem é a principal pessoa que ele ama, e ele nem vai poder ver mais a June se ele fizer isso. É essa a mudança, porque o Jon é a todo momento movido por encontrar a June. Agora ele não quer saber de encontrar a June porque ele quer salvar a vida de alguém. Só que o estranho que torna esse episódio algo inovador e fora do clichê é que não deixam chegar no momento que vai ter o conflito ali quando amanhecer, pra aparecer ela aí sendo morta, alguma coisa assim. A situação funciona de forma que o plano que o Strand executou de lá funciona pra ajudar, entre aspas, o Jon Dorie, ou seja, evitar que ele faça a cagada de salvar a mulher, e no final das contas ele acaba encontrando a sua mulher de volta. É um negócio assim muito louco. E assim, eu não posso deixar de falar que a cena do Jon Dorie encontrando a mulher morta lá, a Janice e tudo mais, foi algo muito de arrepiar. Ela ali de zumbi, toda destruída, mostrando tudo que aconteceu realmente com ela. A atuação do cara do Jon Dorie, né, ele falando com ela como zumbi, foi um negócio assim bem comovente. Eu gostei muito dessa cena. E aí a gente chega pro ponto de revolta dele. Quando a gente vê aquilo, eu já imaginei, nossa, ele vai chegar na comunidade e vai matar alguém. E aí o episódio constrói naquele momento tudo pra gente ter uma raiva do Strand, porque realmente, né, é maravilhoso, satisfatório demais ver o Strand sendo espancado naquele momento. É lindo. Eu sempre falo, né, eu morro de raiva desde o início daquele personagem. Por mais que ele tenha feito algo bom pro Jon Dorie, ele continua sendo muito egoísta. Ele matou uma pessoa, entendeu? Tipo, de uma forma bem cruel. Não tentou ajudar a mulher a ter motivos pra vida e sobreviver. Ele simplesmente ajudou ela a morrer. Eu não gosto desse tipo de situação, não é algo que eu concordo. E é exatamente o que eu tinha previsto. A gente vai tendo cada vez mais raiva dele. E assim, né, a gente chega no ponto do encontro ali com a June, né? Do nada a mulher spawna na cidade, aparece lá na porta do cara e fica uma situação muito louca que mostra o quanto a Dany é manipuladora. Muito mais do que eu imaginava. Tipo, tudo que o Jon queria antes era encontrar a June, depois tudo que ele queria era salvar a Janice. Só que aí, pra poder mascarar a morte da Janice e meio que tirar isso da cabeça dele, ela coloca o que ele queria lá atrás de volta pra ele, que era a June. Dá uma sensação pro personagem de que ele conseguiu o que ele queria, só que alguém teve que pagar um preço de morte pra isso. E ele não queria que essa pessoa fizesse isso. Então pensa o psicológico desse cara. É cada vez mais maluco. Essa mulher é manipuladora demais. Só que assim, de qualquer forma, né, o aparecimento da June foi muito frio, foi um negócio sem trilha sonora, ele, tipo, entra pra dentro, assustado e tudo mais, mas faz parte do choque que ele tem ao ver ela do nada e tentar entender a situação que tá acontecendo. E eu não acho que foi algo ruim, eu sei que algumas pessoas provavelmente vão criticar esse tipo de coisa, que a cena do encontro deles pode não ter sido tão bem feita, mas esse era o objetivo, a cena era pra ser assim, porque é uma situação confusa. No meio disso, vale ressaltar a frieza do Jon ali tirando o dente com o alicate, que é uma cena pesada, tipo, não agrega nada pra história, mas tem que falar aqui. E aí a gente vai pra um final focado agora no Morgan mais uma vez, né? É um final completamente sem o mínimo sentido. É isso que eu preciso falar. O episódio tem uma ideia muito louca, muito nova e tudo mais, mas esse final, meu jovem, a sensação que eu fico é a seguinte: a gente tá desde o episódio 1 na dúvida de quem são aqueles caras do submarino que apareceram. E aí, de repente, eles encontram o Morgan. Do nada tem um encontro, tudo mais, a gente acha que vai ter um desenvolvimento, a gente vai descobrir mais da história naquele momento, só que não. O Morgan mata os dois, sem a gente saber o nome deles, sem a gente saber o porquê da chave e sem a gente saber da onde eles vieram. É um negócio assim, tipo, pra que aquela cena? E eu quase ri
aí na cena quando o Morgan olha pra chave e pergunta: o que que você abre? Tipo, era só você não ter matado que você provavelmente descobriria, ou sei lá, tinha esperança. Sinceramente, eu achei isso um pouquinho nada a ver. Pode ser que mais pra frente tenha uma explicação de que esses personagens realmente não serviam pra nada. Mas pra que então criar uma expectativa falsa, sabe? Tipo, eu tô amando a temporada, tô amando um monte de coisa, mas esse ponto, filho, esse final não me deu a entender nada. Algo positivo, pelo menos, que a gente consegue tirar desse final do Morgan é que tudo isso significa que a gente tem um outro grupo, que deve ser grande, vai ser explorado muito mais com novos personagens. E é isso, no mais a gente tem que aguardar. Eu fiquei com uma sensação um pouco estranha desse final, mas foi um episódio muito bom também. Eu acho que ainda tá no nível da temporada. Obviamente eu tenho que dar uma nota, vai ser um 9 dessa vez aí, porque sinceramente eu teria várias coisas pra reclamar da parte do John Dorie, só que as coisas foram sendo explicadas e fluindo, então valeu a pena. Eu tiro um ponto aí por causa da parte do Morgan mesmo, e é isso. Quero saber qual que é a opinião de vocês, coloca nos comentários o que você achou desse episódio. Minha expectativa ainda tá boa pra essa série. Quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer muito aqui. Quero compartilhar minhas redes sociais, principalmente meu Instagram. Segue lá pra você saber sempre quando vão começar as lives aqui do YouTube. E eu quero compartilhar com vocês o meu canal de games. Se você também curte a área, o link tá sempre aí embaixo. No mais, então, é isso aí. Um abraço, fui!